Nós já estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Franklin. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de explicar e orientar toda a família, todo mundo, todos afetados. Obrigado. Exatamente. A gente sabe que o Alzheimer é uma doença já que as pessoas são acometidas em grande número, realmente aí tem uma exponenciabilidade aí muito grande para vir pela frente, aumento dos números dos casos, e a gente tem que se preocupar e ao menos conhecer. Eu acredito que a informação é o caminho para tudo, e principalmente aí nas enfermidades, se a gente souber o caminho, a gente já pode aí tentar de alguma forma minimizar ou procurar o atendimento médico na hora correta. O que seria o mal de Alzheimer? Acho justamente muito interessante essa oportunidade, porque quando a gente fala em mal de Alzheimer, é uma coisa que eu costumo tentar combater e não chamar de mal de Alzheimer, de doença de Alzheimer, mas acho que é uma oportunidade muito válida para a gente tentar tirar um pouco o estigma de uma doença que é antiga e que tem se tornado cada vez mais prevalente pelos motivos óbvios do envelhecimento da população, do diagnóstico precoce, e lidar com uma doença de cunho genético, sim, que atualmente não tem cura, no entanto dispõe de vários tratamentos que tendem a melhorar sobremaneira a qualidade de vida do paciente e do cuidador dos familiares. A doença de Alzheimer é uma doença em que a gente tem alterações cognitivas que levam a um quadro demencial. Então, o quadro demencial é um sintoma característico da doença de Alzheimer, mas também alterações psiquiátricas, alteração do comportamento, alterações alimentares, de sono, e então a gente deve entender como sendo uma doença, sim, muito complexa, e por ser tão complexa, o tratamento também é imensamente complexo. E quais seriam as causas? A gente pode pensar que tem algo que causa a doença do Alzheimer? A doença de Alzheimer ela tem um cunho genético. Quando a gente fala em cunho genético, significa que a gente tem uma alteração no DNA, que a gente nasce com ela e que, de acordo com alguns fatores ambientais que a gente ainda não entende completamente, algumas pessoas desenvolvem essa doença. Então a gente entende que quem tem na família tem uma chance maior de ter a doença do que quem não tem, mas não é obrigatório ter essa hereditariedade. Se meu pai tem, minha família, meu filho vai ter, não necessariamente, embora a gente entenda que haja um fator a mais, um fator genético. Então ele tem uma expressão genética, a gente nasce com uma alteração, com uma predisposição a ter aquele quadro da doença de Alzheimer. Quais seriam os primeiros sintomas, doutor, que a gente pode perceber que tem algo que merece atenção devida? Acho isso muito importante. A doença de Alzheimer começa de maneira muito sutil, extremamente lenta. E, em geral, os primeiros sintomas estão relacionados a questões diárias, como mudança do paladar, mudança de alguma rotina, que antigamente fazia algumas atividades, agora tende a não fazer da mesma maneira, e ela começa muito sutil. Algumas alterações do comportamento, como uma irritabilidade, uma angústia maior. Essas alterações psiquiátricas acontecem inicialmente e costumam ser precoces antes de desenvolver propriamente a alteração da memória, a alteração relacionada ao planejamento, dificuldade de realizar tarefas. Que é o mais acentuado na enfermidade. Que costuma ser principalmente mais exuberante, quando a gente fala assim, opa, tem algum problema. Antes, uma alteração do comportamento, uma alteração da rotina, a gente não imagina que possa ser uma doença demencial. A gente pensa como sendo algo normal, ou até mesmo uma alteração psiquiátrica, como uma depressão, um transtorno de ansiedade. E sim, deve ser o que a gente deve pensar. Mas na doença de Alzheimer começa desse modo. Ao longo do tempo, a alteração da memória, a alteração cognitiva, a alteração na dificuldade de planejamento, de concatenar atividades, a alteração da linguagem, isso se torna cada vez mais importante. E é, em geral, nesse momento em que a família procura o médico, o neurologista, o geriatra ou o clínico geral. E como que consegue fechar esse diagnóstico? O senhor disse que no início ali são coisas pequenas ali, mais simples e que provavelmente é uma doença progressiva, ela vai aumentando aí os seus sintomas de acordo com o envelhecimento. E o que vai fechar esse diagnóstico? Como que o médico ele vai conseguir falar, olha, realmente é a doença de Alzheimer? Muito bacana essa oportunidade. O diagnóstico, às vezes a gente tem uma ideia de que a medicina é muito científica, que vai pegar, fazer um exame de sangue e acabou. E não é assim. Quase nada na medicina é simples. Em geral, o diagnóstico da doença de Alzheimer ele é feito com base nas alterações clínicas, em que a gente identifica numa consulta normal, de praxe,
associado a uma história de progressão destes sintomas, a exclusão de outras enfermidades, como alterações relacionadas a infecções crônicas, deficiências crônicas de vitaminas. Essas alterações ao longo do tempo, a gente exclui essas alterações, a gente faz exames de imagem, principalmente para excluir e para apontar em direção, olha, tem algo sugestivo de doença de Alzheimer. E quase sempre uma avaliação neuropsicológica, que quando a gente junta essas peças, a gente fala, tem doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, então, a gente tem alterações clínicas relacionadas à demência, que é o nome que a gente fala do comprometimento das funções cognitivas, como memória, alteração executiva, planejamento, linguagem, orientação e muitos outros sintomas. Quando a gente tem um quadro demencial associado ao impacto na qualidade de vida e junto com a exclusão de outras enfermidades possíveis. Existem exames mais modernos, como os biomarcadores no líquor, que dão um indício também. São modernos, são caros, ainda pouco acessíveis, mas por si só eles não podem fechar nenhum diagnóstico também. Então o quadro sempre vai ser fechado com as alterações clínicas avaliadas em consultas, associados à exclusão de outras enfermidades e frequentemente confirmado ou então dando ênfase à questão da imagem e dos biomarcadores. Exatamente. E o que a gente pode pensar é o seguinte, eu tenho alguém na minha família que tem a doença de Alzheimer, tem uma pessoa na minha família que já sofre e como é algo genético, o que eu posso fazer? Tem algo que eu possa fazer durante o decorrer da minha vida para que eu não tenha aí, que eu possa evitar, possa retardar, algo que eu possa fazer? Eu gosto muito quando alguém fala assim, eu posso fazer alguma coisa? É maneira prática. Eu posso fazer? Sim, a gente sempre pode. Eu acho que tudo. A doença de Alzheimer, por exemplo, não tem uma cura, mas tem muito tratamento possível. Então, a gente sempre vai poder fazer uma coisa. Agora, antes, existem diversos estudos que mostram que existem fatores protetores. Significa o quê? Que existem fatores que diminuem, em algum grau, a chance de eu desenvolver a doença de Alzheimer. A gente não sabe se vai desenvolver completamente ou se vai ter possibilidade de impedir completamente, não. Mas a gente sabe que fatores como o aumento da escolaridade, então quanto mais estudo ao longo da vida, menor a incidência de doença de Alzheimer. A gente sabe que cuidar do coração é cuidar do cérebro, então os fatores cardiovasculares associados como tabagismo, pressão alta, diabetes, quando não cuidados, eles levam a mais doença de Alzheimer do que aqueles em que não tem tabagismo, que tratam a pressão, que tratam diabetes. Obesidade, sedentarismo. Então a gente sabe que pessoas que fazem mais atividade física desenvolvem menos doença de Alzheimer. Então é por isso que a gente fala que tem um fator genético sim, mas existem vários fatores práticos, vários fatores que a gente pode fazer. Então existe uma forma da gente prevenir em algum grau, sim, fazendo a nossa parte. Exatamente. E o que a gente pode falar para essa pessoa que às vezes ela tem um familiar que é acometido pela doença e ela pensa o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida, como eu tenho que agir, como eu tenho que fazer ali nos momentos mais difíceis dessa doença. Esse fator prático realmente eu acho muito importante da gente falar, uma oportunidade muito legal. Olha, sempre há algo a fazer. O tratamento da doença de Alzheimer, ele não é somente com remédio. Nunca será somente com remédio. O acompanhamento ao longo do tempo com a família, o acompanhamento com atividades lúdicas, artesanato, tudo isso é muito importante. Agora a gente tem que padronizar. Primeiro, o paciente nunca fica doente sozinho. Toda a família, se entender que ela vai ser afetada e começar a cuidar desses fatores antes, ela vai, ao longo do tempo, prevenir esses fatores para que ela também não se aflija mais. Se a gente não perceber que toda a família fica doente junto, ao longo do tempo a família vai ficar cada vez mais doente e o doente vai ficar cada vez com menos possibilidade de ser assessorado pela família. O cuidado deve ser no sentido de, primeiro, facilitar o tratamento medicamentoso sim, acompanhamento médico regular, isso é importantíssimo. O paciente, uma vez que tem alteração de memória, ele não pode ficar responsável por fazer suas atividades sozinho, como dar o próprio remédio, tomar o remédio sozinho, não. A alimentação deve ser cuidada com os cuidadores, com os familiares. Ao longo do tempo, a gente deve regular, otimizar as atividades. Então, propor ao paciente tarefas, porque se nós não propusermos tarefas diárias para o paciente não vai encontrá-las. O paciente tem uma alteração cognitiva, alteração de memória, dificuldade para planejar suas atividades.
Agora, no dia a dia, na lida com o paciente, é importante que a gente não bata de frente nunca com o paciente, entendendo as limitações. Igual a gente entende que uma criança tem as próprias limitações, a gente entende que o paciente também tem as limitações dele. Então, a gente deve evitar embates, litígios desnecessários, até mesmo explicações desnecessárias, como no sentido de explicar que um ente querido já faleceu. É muito comum isso. E o paciente perguntar: o que aconteceu com o fulano de tal? Fulano de tal já faleceu. E é como se a gente matasse a pessoa todos os dias. Mas, Gustavo, mas a gente não deve falar a verdade? Não, a gente, da mesma forma que a gente simplifica para uma criança que na tomada vai tomar choque, fala, não pode tomar. A gente não explica que tem uma corrente elétrica que vai passar. Então a gente evita, a gente ao longo do tempo adapta a conversa, evita justificativas desnecessárias e litígios, esses embates que vão ser ruins para o paciente e para o cuidador, que ao longo do tempo vai ficar doente se a gente não der atenção ao cuidador também. Exato. É algo que atinge toda a família realmente, né? Todo mundo ali se envolve com a situação e realmente se não tiver um cuidado e realmente um preparo até mesmo e muito amor, né? Ele não consegue fazer com que isso seja mais leve, porque é algo muito difícil. Ninguém está falando que não seja, todos nós sabemos que é uma situação delicada, mas é algo que quando você coloca o amor, a dedicação, como você mesmo falou, de uma forma que você abrace o paciente, da forma que ele se encontra no momento, isso vai fazer com que esse tratamento, como que essa permanência, essa qualidade de vida, ela cresça ao invés de diminuir. Exato, exatamente. É importante a gente pensar sobre esses outros aspectos não medicamentosos da doença. Existe muita coisa que a gente pode tratar com remédio, sim, e deve ser feito, então a gente deve seguir as orientações do médico, mas existem outras coisas a mais que o médico, sobretudo quando tem uma experiência, um neurologista, um geriatra que possa cuidar, que tem experiência nisso, vai poder guiar o caminho a ser trilhado, porque esse caminho, sim, como você disse, ele é difícil, sim, para todos. Exatamente. Doutor Gustavo, muito obrigada pela tua presença aqui, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que pôde aí ajudar e tirar dúvidas de tantas pessoas que estão aí em casa e às vezes não conhecia um pouco da doença de Alzheimer, mas que agora vai poder aí se identificar quando for necessário algum sintoma na família e sim procurar ajuda médica, porque os médicos são autoridades abençoadas por Deus para cuidar da nossa saúde.